Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Quanto tempo, né? É rapidinho aqui só para dar uma ideia do que esse Instagram representa, né? Eu não pretendo ficar acessando esse Instagram o tempo todo, porque eu não vou ter tempo para isso, né? Estou fazendo aí, elaborando, criando e confeccionando esse novo livro, que tem um título provisório, Dos Detritos aos Manuscritos, o caminho de volta aos originais em hebraico, através do fio de Ariadne. Depois eu explico direitinho esses detalhes para vocês, e à medida que vocês forem acessando, eu coloquei diversas fontes, que são as fontes que existem atualmente em hebraico e grego, das quais as traduções que temos em mãos, né, no Brasil e em outros países também, afirmam que foram retirados os textos de lá. Mas será que foi exatamente assim? E esse é um dos objetivos, porque através dessas traduções, hoje nós lemos e vimos discursos de ódios com relação à sexualidade humana. E aí existem alguns aspectos no texto em grego, né, nos manuscritos em grego, onde foi criado um neologismo, fruto de combinação de duas palavras com sentidos, significados diferentes, para gerar uma terceira tentando transmitir uma ideia. Às vezes dá certo, às vezes não dá. O neologismo tem essas coisas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar onde isso aconteceu e o que isso reflete nos dias de hoje, nas traduções. As traduções, vamos lembrar bem, todas têm um prefácio. Nos prefácios, os tradutores tentam explicar como fizeram aquela tradução e o uso de termos que empregaram, tá? Lembrando que esses tradutores foram buscar essas mesmas fontes que eu estou publicando aqui para vocês nesse Instagram do livro novo da Maria Antônia. Então vocês vão poder acessar diretamente a fonte. Para quê? Para que vocês possam ver com os próprios olhos aquilo que muitas vezes está inacessível. E muito material que eu coloco aí, por exemplo, Bíblias em hebraico, elas são caríssimas, na faixa dos R$300. Então, além de ser difícil entender o que está escrito, o preço dela é muito caro. E aí tem algumas Bíblias que são chamadas acadêmicas, são aquelas mais sofisticadas, que tem inclusive no seu rodapé aonde foi encontrado aquele determinado trecho dentro do manuscrito. Manuscritos são tantos manuscritos que existem, tá? Grego, tem siríaco, tem o do Código de Alepo, tem inúmeros manuscritos, né? Tem um de manuscrito manuscrito conhecido como manuscrito L, que é de Leningrado ou leningradense. Ou seja, vocês vão ver, e é o que eu observei, e é por isso que eu decidi escrever esse outro livro e compartilhar com as pessoas, que existe uma diferença fundamental, uma diferença hermenêutica, uma diferença etimológica, uma diferença de semântica. E lembrando sempre que nós estamos falando de textos que foram escritos há 1000 anos atrás, né? Ou pelo menos 1000 e não sei quantos anos atrás, muito tempo. Então, muito cuidado as pessoas deveriam ter antes de começarem, iniciarem discursos de ódio a partir de traduções. Lembrando, o que é o tradutor? O tradutor não é aquele personagem inspirado das escrituras que estão nos manuscritos. O tradutor é uma pessoa que leu aquilo, como eu li, como você pode ler, como qualquer pessoa pode ler, e todos os líderes espirituais deveriam obrigatoriamente ler, né, esses manuscritos. Por quê? Porque a partir dessa leitura, você vai ter que ter no mínimo um léxico, uma gramática, um dicionário de grego e de hebraico. Porque fora disso, você está simplesmente fazendo aquilo que as traduções fazem. Um homem, um ser humano é que traduz. Sujeito a erros, como todos os outros seres. Então você pega um pedaço de um livro e um pedaço da Bíblia que você tem traduzida e acha que aquilo foi
Deus que falou, o Espírito que disse, o Messias que disse, e isso não é realmente verdadeiro 100%. Até um Papa da Igreja Católica recentemente comentou que nem tudo que é verdade está na Bíblia, nem toda a verdade está na Bíblia, ou seja, existem muitas coisas importantes que nas traduções se perderam. Então, antes de começar qualquer discurso de ódio baseado em sexualidade humana, muito cuidado, porque além de você estar dizendo coisas que nem existem nos textos originais, os tradutores, os melhores, os exímios, os eruditos, não encontraram palavras para traduzir. Entende isso? E por não ter encontrado palavras para traduzir, esses que são mais sábios não fizeram uso de termos indevidos, certo? Ou seja, as pessoas que não são estudiosas das Escrituras têm um julgamento temerário baseado numa tradução que não está exatamente de acordo com os escritos em grego e com os escritos em hebraico que vieram muito antes dos escritos em grego. E nesse livro nós vamos falar inclusive dois tipos de hebraico, né? Que é o hebraico chamado moderno, né? E existe, esse chamado moderno vem dos textos massoréticos. E o hebraico chamado arcaico, que foi encontrado recentemente, como eu disse em outro vídeo para vocês, através dos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos do Mar Morto foram catalogados, foram verificados, são conferidos, ainda hoje são objeto de estudo. Certo? E lembrando essas pessoas que estão prontas para um discurso de ódio, um discurso de transfobia, homofobia, que tudo é crime na legislação brasileira, que tomem esse cuidado. Então se informem, não vão simplesmente... Olha só, pensa um minutinho. Você tem um papel e um livro na sua mão aí, e você está entregando a tua vida, a tua alma, o teu espírito para aquilo que está escrito nesse papel. Mas você não leu o prefácio. Você não leu que os nomes de pessoas e lugares foram mudados por homem. Nomes esses que foram dados por anjo. Nos textos originais, assim o diz. Então, reflexão, bom senso, estudo aprofundado das Escrituras. Para com isso, pega um versículo, fica jogando, usa os versículos para ficar brigando, criando cisânia, discórdia e discursos de ódio. Gente, não é essa a palavra do Eterno, não é assim que o Eterno trata seus filhos e filhas, não é assim que o Eterno trata os seres humanos. Todos nós somos seres humanos, sem exceções, tá bom? Então era só para fazer essa introdução e agradecer a vocês pela presença, pela confiança e peço que confiram tudo aquilo que eu publicar. E se tiverem outras fontes de consultas que vocês queiram compartilhar, por favor, enviem aí para mim por mensagem. Serei e sou desde já muito grata. Excelente semana, excelente dia, sucesso, saúde, paz, alegria, prosperidade, conquistas, vitórias, que todos os seus planos se realizem, que seus sonhos se materializem em planos, projetos e obtenham cheios e plenos de realizações, tá bom? Seja feliz, viva a tua vida em plenitude, viva a tua essência. Tchau, até breve.